vestimentas sacerdotais. Por último, faltavam as roupas dos sacerdotes, com todos os seus ricos detalhes e acabamentos. E, finalmente, elas ficaram prontas. As vestes sacerdotais, elas representam as características importantes do nosso grande sumo sacerdote, Jesus. A primeira peça é a veste de linho branco. Esta veste, o linho branco, está ligado à pureza, perfeição, santidade. E o linho branco representa também o homem. Jesus é o segundo Adão, puro, perfeito, santo, sem mácula, que viveu uma vida justa, portanto pode resgatar e pode interceder pelos seus. A segunda peça é a sobrepeliz, de azul celeste. A sobrepeliz era colocada sobre a veste de linho branco. O azul celeste, na Bíblia, representa Deus. O nosso sumo sacerdote não é somente um homem justo e puro, mas ele também é Deus, plenamente Deus. E as duas coisas se uniam na veste, o homem e a divindade, porque só assim ele poderia ser o nosso sumo sacerdote pleno e perfeito. Na sobrepeliz de azul também havia ali romãs e sinetes. Segundo a tradição judaica, 72 romãs, 72 sinetes, que somados representavam 144, o povo de Deus. Que em Apocalipse aparece 144 mil. Ele, Deus que se fez homem, carrega consigo todos os seus filhos, todos os seus redimidos, os seus santos. A outra peça, próxima peça, era o éfode, feito de carmesim, de púrpura, com fios dourados e fios azuis. Esta peça era colocada sobre a sobrepeliz. A cor púrpura, a cor carmesim, representava a realeza. Este que é o homem, Deus homem, ele é rei. Ele é o rei supremo, o rei dos reis. Mas este que é rei, também verteu o seu sangue. Na Bíblia, além da realeza, a púrpura carmesim representa o grande sacrifício. O sangue que foi colocado, derramado para salvar os seus filhos. E aí nós temos aquele que é Deus, plenamente homem, que deu sua vida por nós. Esta é a sua grande, Moisés diz, mostra-me a tua glória. E o curioso é, na glória de Deus, ele falou, farei passar diante de ti toda a minha bondade. A glória de Deus é sua bondade. E o que estava externo, o que estava mais à vista, não era tanto a sua divindade, nem tanto a sua divindade. Para todos verem bem claro, estava a grande bondade de Deus, seu sacrifício a favor dos seus filhos. Por isso, ele é o grande rei, ele é o grande Deus. No éfode estava então sobre ele o peitoral. O peitoral com 12 pedras, e as partes do peitoral estavam presas por cadeias de ouro e argolas de ouro, com 2 argolas de pedra preciosa, que uniam o peitoral ao éfode. Tanto nessas pedras de ônix, que estavam sobre os ombros, estavam gravados nomes da tribo de Israel. 6 de um lado, 6 do outro. E sobre cada uma das pedras no peitoral estava cravado um nome de uma tribo de Israel. É interessante ver, este Deus tão perfeito, que se fez homem e deu a sua vida por nós, ele carrega no seu peito o nome dos seus filhos. Esta é a grande função. Ele aparece diante de Deus
com o nome dos seus filhos gravados sobre o seu peito, no seu coração. Ele leva os seus filhos sobre os ombros. E esta grande função dele aparece diante do Deus Santo, representando todos os seus filhos, todas as suas filhas. Isto é o mais importante para ele. Mais importante. É por eles que ele está ali. Ele viveu uma vida perfeita, ele deixou a sua realeza no céu para dar sua vida por nós, uniu sua divindade com a humanidade, para poder levar sobre o seu peito seus filhos, para poder levá-los sobre os seus ombros, ajudando em todas as suas necessidades e vivendo para interceder por eles. Hein? Depois do peitoral, havia então a mitra, a santa mitra colocada sobre a sua cabeça. Esta mitra era feita de uma tiara de ouro puro e de uma mitra branca dentro dessa tiara, unida a mitra e tiara por um laço azul. E sobre a tiara estava escrito as palavras Kadosh Ladonai, santo ao Senhor, santidade ao Senhor. Assim, ele representa esse grande ideal sobre a sua cabeça. Ele é rei, ele é Deus e ele é homem. Todas as cores estão ali. Mas o objetivo é santidade, consagração a Deus. Para que nós pudéssemos ser feitos santuários do Deus vivo, santificados ao nosso Deus. E por último, então, as duas pedras do juízo, Urim e Tumim. Pedras que eram colocadas sobre o éfod. Estas pedras eram usadas no momento de grandes decisões. Quando o povo precisava de uma orientação especial de Deus, ele usava o Urim e o Tumim, iluminando cada uma delas, segundo a sua resposta. E é curioso ver o sentido da Urim e do Tumim. Urim quer dizer luzes, Tumim, perfeição. E ela era colocada sobre ganchos que estavam ali no peitoral e depois guardadas em um bolso dentro do peitoral. E é curioso ver, logo depois das pedras, quando Deus pensa nos seus filhos, eles são luzes. Vós sois a luz do mundo. E é isto. Seus filhos estão no seu peito, eles são considerados luzes. E quando Deus pensa nos seus filhos, eles são considerados perfeitos. Quando em juízo alguém clama contra os filhos de Deus, Deus diz: meus filhos, luz e perfeição. Não vejo em ti, ó Israel, defeito algum, diz o Senhor, diante dos seus inimigos, para nosso testemunho, a nosso favor. Estas são as vestes sagradas, seu significado por nós. E assim vive Cristo, nosso sumo sacerdote. Por isso, queridos, diz o livro de Hebreus, nos aproximemos do trono da graça com confiança, porque Cristo Jesus vive para interceder por nós. Logo depois de feito, então, a veste, foi feita a unção dos sacerdotes. O seu óleo colocado sobre a cabeça, derramado no lobo direito da sua orelha, no polegar da sua mão direita, no polegar, no dedão do pé direito também. E assim foram consagrados Arão e seus filhos e os sacerdotes para ministrarem diante do Senhor. Esta consagração, cabeça, orelha, mão e pé, representa a nossa consagração total ao Senhor. Nossa mente
santificada a Deus. Nossos ouvidos consagrados a ouvir aquilo que Deus tem para dizer e aquilo que é de acordo com o Senhor. Nossas mãos consagradas para fazer a obra do Senhor. Nossos pés consagrados para andar no seu caminho. Assim como Cristo levava no seu peito os seus filhos para representá-los diante do Pai, também creio que existe um convite para nós. Sermos santuários de Deus implica em representar a Deus em tudo na nossa vida. Nossa veste, nossos pensamentos, nossa vida, nossas ações, nossos caminhos totalmente consagrados a Deus. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Tudo que sou eu devo a ti, teu sangue é vida para mim, e certo estou que renasci no dia em que na cruz eu criei.